10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apresentando na hora uma emoção diferente. Fala galera apaixonada pelo Play Center, chegamos com mais um episódio bem bacana para vocês, lembrando que toda sexta, sempre com um convidado diferente, contando suas histórias aqui com a gente. E hoje, nesse episódio, estamos recebendo o Ervelis. Ervelis, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Nilson. Boa tarde, pessoal aí. Eu que agradeço a participação e a lembrança. Bacana. Ervelis, eu me recordo, eu não me lembro se eu trabalhei com ele em algum equipamento, mas me recordo bem da nossa vivência lá no parque, né? Esse parque deixou muitas saudades, né? E Ervelis, conta pra gente aí como é que foi o seu início lá no parque? Que ano que você entrou? Como é que você teve a ideia de trabalhar lá? Então, Nilson, o meu início foi meio que inesperado, né? Se eu não me engano, foi em 2003. Eu tinha acabado de sair da empresa onde eu trabalhava e, na verdade, o Play Center ligou pro meu irmão. Olha. Foi o meu irmão que deixou o currículo lá. E aí, nesse intervalo, meu irmão conseguiu o emprego, né? Já estava trabalhando. E aí, na ocasião, foi eu que atendi o telefonema do Play Center, chamando o meu irmão para fazer a entrevista. E aí eu conversei com a moça, né? Falei, meu irmão já tá trabalhando, mas eu tô desempregado, não sei o que, vocês não tem possibilidade de eu ir participar da entrevista? E ela autorizou, disse que sim, que poderia ir sim. E aí eu fui e deu certo, cara. Inclusive, eu entrei junto com o Arthur, né? Com o Tutu. Arthur, saudades dele, hein? Se estiver escutando a gente aí, abração, Arthur. Eu me lembro, era muito engraçado ele, né? Ele fazia a gente dar risada, viu? Meu Deus do céu. Gente boa demais, viu? E você vê como é que são as coisas, né? O pessoal que tá escutando aí, né? Você vê, era pra ser o seu irmão, né? Mas esse seu irmão arrumou um emprego e acabou o destino colocando você lá pra operar os equipamentos, né? Foi, caiu no meu colo, né, praticamente. Poxa, que bacana, hein? E assim, quando você chegou assim, você pensava que eles iam mandar você pra A e B, portaria, ou você já sabia que era equipamentos? Não, Nilson, eu não tinha a mínima ideia, sabe? Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu iria trabalhar lá, né? Uhum. Então eu cheguei pra entrevista. Até então ninguém tinha falado nada, aí depois que nós passamos da entrevista é que foi apresentado pro Edelson, que era o encarregado da área 1 na época, né? E aí que foi comunicado pra gente, que a gente iria pra Raids, né? E aí foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu queria trabalhar no Raids mesmo, né? A maioria que chega ali, né? Gostava daquilo, né? E você começou em qual brinquedo lá? Você lembra? O meu primeiro foi o Swing Dance. Olha. Na área 1. Aí eu fiquei um tempo lá no Swing Dance, né? Foi até a equipe que eu peguei lá foi o Cleiton, lembra do Cleiton, o Moreninho? Sim, aquilo lá. Foi o Cleiton, o Vinícius, o Chaves, acho que é o Chaves, que eu chamava ele de Chaves, não sei. O povo chamava ele de Zacarias. O Zacarias, isso, Foi isso mesmo, Aí foi essa equipe que eu peguei lá, né? Que eles me treinaram lá no swing. Aí quando eu peguei o comando do swing, eles saíram, né? Foram para outros equipamentos e eu fiquei lá um tempinho. Que legal, porque assim, você vê, eu fiquei mais tempo no Boomerang, né? De 2000 até essa época que você entrou. Aí, já tava naquela transição já, né? De sair o Júnior e entrar o Sidney, né? Aí o Edelson acabou me chamando pra trabalhar lá no Crazy Dance. No Crazy Dance, lembra aquela época que ele ficava do lado do Aimeia? Sim, lembro. Então, lembro. Aquela época ali, trabalhava lá o Kibe, o Renato e o Balão, né? Que era o Adriano. Se eu não tô enganado. Aí foi nessa época que eu comecei lá, né? E depois que eles saíram, aí entrou o André, né? Depois veio o Thiaguinho. E por final foi a Carleide, né? A Carleide entrou. Ela trabalhou lá comigo, depois a gente foi do Crazy, foi para outra área, foi pro Swing Dance. Mas você não tava mais lá, era a Andrea que ficava com a gente lá.
O Gilvando, lembra do Gilvando? Lembro do Gilvando. Aí você, eu acho que você, quando a gente chegou no Swing Dance, você foi pra outro brinquedo, né? Qual foi o outro que você trabalhou depois do Swing? Então. Aí depois do Swing eu fui pro Turbo. Ah, sim. Aí eu comecei a treinar. Na verdade, o período maior que eu trabalhei lá no parque foi no Turbo. Né? Porque eu peguei eu ouvi o do Fabiano contando. Ah, sim. Eu entrei um pouco antes do Fabiano, porque quando eu entrei no Turbo, o Fabiano tava no Kamikaze ainda. Então eu peguei, acho que na época, eu entrei, se eu não me engano, no lugar do Márcio, que o Márcio foi pro Boomerang, se eu não me engano. O Márcio Linhares? Que é a equipe. Isso, Linhares, que a equipe lá, acho que era o Márcio, o Daniel, o Bruno, né? O Cezinha. Lembra do Cezinha? Lembro. Trabalhei muito com ele no Cataclisma. Então, aí eu entrei, acho que foi, se eu não me engano, foi isso mesmo. Eu entrei no lugar do Márcio. O Márcio foi pro Boomerang, aí eu fiquei lá. Aí ficou eu, o Bruno, aí nesse intervalo o Daniel saiu. Aí acho que o Daniel saiu, o Fabiano veio. Aí a equipe lá ficou, acho que eu, o Fabiano, o Bruno e o Cezinha. E assim, como é que você... Vamos falar um pouquinho do Swing Dance. Como é que você... Eu trabalhei muito nele, né? Mas assim, como é que você trabalhava lá? Você agitava bem a galera? Você era quieto? Como é que você fazia? A gente brincava um pouquinho, né? Fazia algumas brincadeiras assim, né? Porque ali é um brinquedo que não dá muito, assim, pra você ficar agitando, que nem a barca, por exemplo, né? É um brinquedo que as pessoas passavam muito mal lá, né? Apesar de ser gostoso de andar, mas passava muito mal. Nossa, nem fala, né? É um giro sim, um giro não, você tinha que parar pra fazer a limpeza, né? Porque não tinha como ali. Nossa, ali não tem... A Carleide está escutando esse podcast aqui, vai lembrar do dia que a gente rodou... Foi 5 vezes, 5 giros de pessoas passando mal e a gente parou o brinquedo, cara. A gente teve que parar, né? E ficou sem previsão de retorno. Aí ficamos lá, jogando água lá até umas horas no painel. Nossa, cara, ali era triste, mano. Ali... Não, mas, e o cheiro também. É verdade. Que ficava, né? Por causa do sol, o sol batendo ali, o cheiro. Meu, era demais. Terrível, mano. Demais, cara. Eu cheguei até a falar, cara, no microfone isso. Eu não, acho que nem podia falar na época. Eu cheguei a falar pro pessoal da fila: pessoal, se alguém se alimentou, né, comeu alguma coisa, entendeu? E tá na fila, por gentileza, volta mais tarde, entendeu? Porque vai passar mal aqui. Não adianta, eles ficam tudo lá, parado, escutando você falar, né? Aí entra e passa mal. E é batata, né, cara? As pessoas passavam mal mesmo, de verdade. E se você não ficasse atento, você tomava um banho lá, né? Porque o brinquedo girava, a pessoa passava vomitando em todo mundo. Verdade. Então, o Swing Dance, ele era veloz também, mas não tanto quanto aquele antigo que tinha lá, que era o Hang Ten, né? O Hang Ten, ele dava banho mesmo, todo mundo ali. O Swing também, tinha que tomar cuidado, né? Só a cabine que ficava protegida. Mas caiu uns pingos lá às vezes. Caiu uns pingos, você tinha que deixar meio que fechado ali, porque senão você ia ser surpreendido com... É verdade. E teve alguma situação assim engraçada em nenhum desses brinquedos aí que você se recorda? Ou no Turbo ou no Swing Dance que você passou? Então, no Swing eu não tive muita... no Swing eu tive uma... que sujaram o banco lá, aí eu fui, tava até o Cleito comigo no dia. Aí o Cleito chegou no carrinho lá na gôndola, né, pra limpar, tinha uma, sei lá, uma minhoca, sabe, a pessoa vomitou lá no seu umbigo, eu acho, né, chama? No banco, nossa, cara, um negócio muito estranho. Eu lembro desse papo aí, mano, o Cleito contou isso aí, velho. Aí o Cleito veio pro meu lado assim, né, veio, nossa, olha lá, mano, eu olha lá, vixe. Mano, negócio muito escroto, cara. Mano, nossa. Puta, não, fala a verdade, ó, na boa, cara. Eu tava conversando com o Aguinaldo ontem, né? Que a gente gravou. Lembra do Aguinaldo do Looping? Lembra dele? Então, lembro. Eu tava gravando com ele a parte 2, né? Porque ele gravou comigo o 16º episódio e ontem a gente gravou a parte 2, a gente tava falando nisso, né, cara? Que na época a gente nem ligava muito pra salário, né, meu? Mas o que a gente vivia lá, o que a gente se divertia, o que a gente dava risada, né, ali, valia a pena, né, mano? Fala aí. Nossa, cara, eu falo até hoje pra minha esposa, né? Que na época era minha namorada, né? Hoje é minha esposa.
Foi o melhor período da minha vida, melhor emprego. E não é questão financeira, não, é questão de amizade mesmo, sabe? Porque Verdade. todo mundo ali era amigo, né? Sim. Não tinha essa, né? Todo mundo era amigo um do outro. Nossa, foi o melhor período da minha vida, cara. Sim. Até hoje foi ali, viu? Nossa, que eu vivi. a maioria, ó, se você escutar do início do podcast até agora, ó, eu também falo isso, mano, foi o melhor mesmo, pra todo mundo que fala com a gente aqui, né? E você vê, por exemplo, o Cleiton, né? O Cleiton também, eu vou convidar ele pra participar do podcast. Ele, cara, quando a gente trabalhava com ele, mano, você não tinha como ficar sério, mano. Você olhava pra ele e já dava risada, porque ele sempre tinha uma piadinha, né? Aquele sorriso. E depois ficou eu, Cleiton e o Ademir. Lembra do Ademir? Nossa, Ademir, super tranquilão, né? Lembra? Ficou nós três lá. Não, pensa bem a equipe, ó. Você, Ademir, Gilvando e Cleiton, mano. Pensa essa equipe. Ah, Jesus. Mano, Foi um barato, cara. O Patrick, né? O Patrick, ele sempre lembra, né? Ele fala, ele tá no grupo lá do Zap que a gente tem, ele fala assim. E o Cleiton, ele passava perto da roda panorâmica, né? Aí escutava lá o Cleiton tocando gaita lá dentro da cabine. Mano, é muito engraçado, cara. Meu. Nossa, aí era sarro demais, que era todo dia. É cansativo, a gente trabalhava muito, mas Verdade. era muito divertido. Nossa. E tinha também tinha o Ivan, lembra do Ivan? Lá do Kamikaze? Putz, eu lembro o nome, mas eu não lembro a fisionomia, assim, sabe? Não consigo fazer a relação. É meio alemãozinho, assim, ficava de bermuda. Nessa época aí parece que trabalhava com ele lá também a Girlene. A Girlene eu lembro. Lembra, né? Tinha o Papel. A Girlene. Lembra do Papel? O Cláudio? Vixe, mano. Não vou lembrar, cara, mas a Girlene eu lembro. Ah, tá. O Cláudio era bem magrinho mesmo. Aí chamava ele de Papel, né? Não. Ai, cara. Aí teve uma aqui que a Denise participou, né? Com o Adriano e o Clóvis. Ela falou que teve um dia que ela tava lá no Kamikaze, o Papel chegou nela e falou assim: ô Denise, pode ficar o dia inteiro no comando, eu vou ficar na plataforma. Depois que ela foi notar que era porque ele tava garimpando pra caramba, né, no Kamikaze lá. Garimpando. Eu cheguei a trabalhar um pouquinho no Kamikaze, não assim, efetivo, né? Mas eu cheguei a ficar um pouquinho lá também. Né? Quando ele tava na área 1, né? Isso. No vermelho, né? Isso, Na verdade, da área 1, acho que eu trabalhei em... Eu só não trabalhei na autopista, né? De operar, assim. Acho que só, da área 1 só. Você não trabalhou naquele... O resto eu rodei em tudo. Ah, tá. Você não trabalhou naquele brinquedo lá, que o Ricardo ficava também? Lembra que ficava girando? Parecia um... Como é que era o nome? Era Music Express, não é isso? Você lembra desse brinquedo? Tá, eu lembro. Aquele lá quem ficou foi o Arthur. Ah, o Arthur. Que foi pra ele. Foi, Ah, tá. Naquele eu não trabalhei, não. Ele descia uma capa assim por cima, não é? Isso, esse mesmo. Foi o Tutu que ficou lá, não fui eu não. Ah, então, aí nessa época do Kamikaze tinha o Álvaro também, né? Às vezes o Thiaguinho ficava lá. E tinha o Daniel. Sim, era. Mano, o Daniel, gente boa demais, né? O Daniel não do o Turbo. Fortão. O Fortão lá. Sim, Ele com aquela cara de sério Sim, dele lá, mano. Aí teve um dia, né, que ele deu muita risada comigo, cara. Eu não esqueço disso. Foi no Kamikaze, né? Que tava muito calor aquele dia e eu tava sem boné, né? Aí eu tinha mania de querer passar gel no cabelo. Meu cabelo não dá pra gel, né? O cabelo não é liso, né, mano? Aí eu passei gel assim na frente, né, mano? Aí eu cheguei lá, ele tava lá na fila, mó serião na catraca lá. Eu falei, ô Daniel, caramba, mano, o olho tá ardendo, mano. Aí ele falou, por quê, mano? Tá ardendo. Eu falei, pô, tá escorrendo tudo gel, mano, que eu passei no olho. Ele rachou o bico, mano. O Daniel é gente boa demais também. É porque a gente soa muito, né? Então você passa o gel ali, ele vai caindo mesmo, não tem como, né? Mas mesmo assim, né, cara? Era melhor sem um boné, né? Não, porque aquele bonezinho lá era triste, né? Nossa, cara, ai, era várias discussões com o Edelso por causa desse boné, mano do céu, velho. Ixi, Maria. Porque tinha umas pessoas que não usavam, lembra? Eu não usei, mas eu tive que ir no médico, cara. Pegar uma carta do médico pra levar lá pra não usar. Você pegou a carta, porque, né? Porque aquele boné lá, cara, deixava o cabelo fedido uma semana, meu. É verdade, ele dava Não dava. Dava os problemas. Não dava. Passava ali perto do Evolution ali,
Né? Aí eu vi o pessoal sem boné, comecei a inventar disso. Aí o Edelson parava no meio do parque, falou, Nilson, cadê o boné? Faz parte do uniforme. Aí ele falou, até ele mencionou isso daí que você falou da carta, mas eu nem cheguei aí, mas aí a gente dava um jeito ali. Mas era, né, mano, aquela coisa, né, meu, o bonezinho ali era embaçado, mas era parte do uniforme, né? Tinha que usar, né? Quem não teve a carta tinha que usar, não teve jeito. É, verdade. E você entrou na época do uniforme da... Qual que era o uniforme na sua época? Você lembra? Era calça bege? Era o camiseta azul, aquela grossa, sabe? Que é aquela camiseta azul grossa. Ah, sei. Aquela azul grossa com a calça bege, é isso? Isso, justamente. Eu entrei na época do Aimeia. O Aimeia, inclusive a gravação que teve lá do comercial do Aimeia, eu participei lá também. Com a Josiane e tudo. Você tá na foto. Eu tava lá também. Foi na época que eu entrei. Oh, legal. Então você chegou a ver o Luciano Huck? Loucura. Foi que fez o comercial lá. Até a Josiane saiu na foto lá, né? De divulgação lá. Saiu. Na hora que tá caindo assim, aparece lá o Arthur, se eu não me engano, aparece a Josiane, aparece o Paulo, Felipe, Patrick parece que tava também. Eu não saí não, porque a vez que eu fui lá, acho que não foi selecionado, né? Foi selecionado outras fotos, então eu não saí nessa foto não. Ah, sim. Mas eu tava lá junto. Que legal. E lembra das reuniões que a gente fazia, hein? Lembra? Depois do trabalho e antes. Nossa, cara. Cara, eu saía vazado, mano. Quando os caras me viam, vocês estavam chegando pra se tocar, eu já tava indo embora. Porque eu dava um perdido lá, né, meu? Então você fugia das reformas, né? Dos vestiários, né? Porque o trem passava acho que 10 horas, 10 e meia, não lembro muito bem assim. Entendeu? Então se eu perdesse, cara, eu ia chegar em casa tarde, meu. Não vou ficar não. Mas você morava longe do parque? Eu moro em Jandira, né? Ah, Jandira, é verdade. Perto do Folha aqui, os caras aqui moram em Itapevi, né? O Folha, eu falei com ele esses dias, né? O Valdir Folha, ele até convidei ele e falou assim: não tô afim de participar não. Tá bom então. Mas eu cheguei até a ver ele um dia. Eu vi ele um dia lá em Ele não quis não, pô? Não, falou que não tava afim não. Beleza. Oxi! Tem gente que não curte falar, né, do parque, assim, mas... Não curte, Mas é legal, né, cara, a gente lembrar, porque foi uma época bacana, né? Tirando os percalços, as coisinhas ruins, que foi pouco, a maioria foi coisa boa, né, que a gente viveu ali, né? Foi. Eu só tenho lembranças ótimas de lá, cara. Então. De verdade, ótimas. E assim, você já chegou a ver algum vídeo, que você tá no grupo lá, né, do Face, né? Você tá no grupo. Do Face eu tô. Então. Do Face eu tô. Às vezes aparecem alguns operadores lá. Esses tempos atrás eu postei, né, um vídeo lá que você aparece, mano. Você aparece passando na frente da câmera da menina que tava filmando. Você passa bem rápido, sério? assim. Você passa bem rápido. Nossa, eu não vi esse vídeo. Mano, na hora que eu olhei, eu falei, mano, é o Everdas, ele tava com uma coisa branca e tava com pressa. Você tava indo em direção ali, acho que a salinha, que ficava do lado da Casa Maluca. Sim. Nossa, não vi esse vídeo, mano. Olha só, vou procurar pra ver. Eu também vou dar uma caçada aqui, qualquer coisa eu marco lá você pra você ver. Entendeu? Isso, Mano, de vez em quando aparece, cara. Tem algumas imagens, né? Igual eu tava comentando com o Aguinaldo ontem, né? Quando a gente tava operando, sempre tinha alguém filmando, né? As pessoas têm essas gravações, cara. Só que às vezes a pessoa deixa guardado lá no fundo do baú, né? E toda vez que você posta assim, né? Vocês postam, eu vou lá pra ver, né? Será que na minha época, deixa eu ver se eu conheço alguém lá que tá lá e tal, né? Eu sempre vejo, cara. Mas vira e mexe, tem um que aparece a equipe do Turbo, lá tá o Daniel. O Daniel usava um bonezinho vermelho, lembra? Bonezinho meio vermelhinho. Então, aparece o Bruno, aparece o Fabiano, tem uma que o Fabiano aparece também. Nossa, mas era muito bacana, cara, muito legal. Era da hora mesmo. Vixe, você tá doido. E você ficou... Melhor época. Com certeza. E você ficou... Você saiu depois de mim ou saiu antes de mim? Eu não lembro mais, cara. Eu saí em 2005, janeiro. Eu acho que a gente saiu na mesma época, Nilson. Sério, mano? Foi no mesmo corte? Foi na mesma... Foi, né? Que foi quase todo mundo lá, né? Que foi João Cláudio, foi o
como chama o nosso encarregado lá, que a gente boa pra caramba também, o Sandro, Santana. Isso. Eu fui nessa época aí também. Nossa, mano, então é porque eu lembro até hoje disso daí, né? Foi o. Quem tava querendo sair, na verdade, era o Bruno, né? Bruno Clever. Aí ele foi chamado primeiro lá pra salinha. A gente tava ali atrás do Aimeia sentado ali pra reunião. Aí eu sentado lá, né, mano, de boa ali, falando, pô, mano, acho que não vai me chamar, né, mano? Tá ligado? Aí do nada o Bruno vem com aquele papel na mão. Tá chamando o Nilson lá, aí o Edelson me chama, Nilson, pode ir lá. Eu falei, ih, caramba, mano, olhei pro Edelson assim. Já era. Olhei pro Edelson e falei, Edelson, né? É o que eu tô pensando, mano? Aí ele ficou sério assim, sabe? Falei, ixi, ferrou. Então, mas eu cheguei a pedir, né? Porque eu tava fazendo faculdade já na época. E já atingiu a época de estágio, né? E aí eu tinha chegado na Neix lá e falado, eu falei, porque estagiar e tal, se der pra vocês mandarem eu embora e tal. E aí pra mim acabou meio que dando certo, né? Porque eu não precisei pedir a conta, né? É verdade, que bom, né? Você não perdeu, né? Não perdi. Pô, mas que legal, cara. E assim, você andava também pra testar nos brinquedos ou você não gostava de andar? Como é que você fazia lá quando você ia trabalhar? Cara, eu andava mais no Turbo, né? De vez em quando também, assim, não era sempre que eu ia também, não. Na verdade, assim, eu nunca gostei muito, assim, né? Sempre gostei muito de ficar ali na plataforma, embarcando as pessoas, né? Eu gostava mais de andar, assim, só quando alguém não queria ir mesmo, né? Que alguém fala, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vamos, vai. Mas eu nunca fui muito fã, assim, de ir, não. Mas bacana mesmo, viu? A gente tá tendo a felicidade de falar aí com a galera do Turbo Drop, né? Você vê, Fabiano falou no anterior. E agora o Everlis, que trabalhava num dos equipamentos top, né? Mais procurados da época, né? Turbo Drop, a sua época ali, era febre, né? Lembra? A galera chegava, já procurava o looping, o boomerang e o turbo, né? Eram os primeiros. E uma responsabilidade grande, né, cara? E eu lembro que vocês falavam que foi a época do turbo rápido, né? Que depois que eu saí de lá, eu nunca mais voltei lá, então eu não sei, né? Isso, mas o turbo... Mas era uma época, assim, que eu sempre, quando eu entrei, cara, no primeiro dia que eu entrei, eu vi o turbo, e, cara, eu quero trabalhar aqui, né, na minha cabeça, né? Ai, que da hora. E, cara, deu certo, cara. Alguns meses depois, já me chamaram pra mim treinar lá, né? Comecei a treinar lá e meio que acabei ficando lá, o período que eu fiquei no parque, assim, meio que acabei ficando por lá. E quem que levou você pra lá? Foi o Edelson, foi o Sandro? Não, o Edelson, ele tinha assumido a área 2, e o Sandro ficou na área 1, né? O Sandro e o Santana. Isso. E aí foi o Sandro que me levou pra lá, pra me treinar, comecei a treinar lá, aí comecei a treinar, mas quem me liberou mesmo foi o Santana. Legal. Lá na cabine, no comando, né? É isso, lá comigo lá, começou a fazer aquelas perguntinhas lá, né? A prova, né? Do turbo. A prova, né? Começou a perguntar, a gerar situações que acontecia, né? Que poderia acontecer lá, né? Sim. Aí respondi tudo certinho e tal, daí não, beleza, então a partir de hoje você tá liberado aqui. Aí, pronto, aí fiquei. Mano, o Turbo Drop, na época que eu trabalhei bem mais próximo dele foi na época do Kamikaze, né? Aí, às vezes que eu ia no Turbo, não cheguei nem na cabine. Eu ia na portinha, subia só pra levar 18, né? Quando tinha que entregar, né? Aí eu ficava imaginando, falei, meu, que cabine da hora, né, mano? No alto, tudo escuro ali, o vidro. Nossa, ali eu vou te falar, ali era um sonho, cara. Sabe, assim, eu não sei os outros brinquedos, né? Que eu não cheguei a trabalhar nos outros, tá? Eu só fiquei ali mesmo, né? Mas ali, pra mim, foi o auge, assim, sabe? Puta, eu queria trabalhar aqui e consegui, cara. E bastante tempo, graças a Deus, né? Eu não fiquei só um tempinho lá, né? Fiquei bastante tempo. Até praticamente quando eu saí. Porque quando eu saí, eu tava lá ainda na equipe. Aquela cabine ali, ela era tipo do esquema igual do Cataclisma, assim, por exemplo, sabe? O Cataclisma, ele era a cabine mãe, que a gente falava, né? Porque era uma cabine de vidro escuro. Ali, cara, tinha vezes que ficava um monte de gente ali, porque o pessoal do Sky tava sem salto, eles iam pra lá, entendeu? Bumerangue, alguém voando ia pra lá.
O QTO chegava lá também, mano. Teve dia que tinha quase 10 pessoas dentro daquela cabine. Ninguém via, né? Porque tinha um vidro escuro, né? No turbo acontecia a mesma coisa, cara. Aí. Tinha dia que a cabine tremia lá. E aí as pessoas lá embaixo não sabiam o que estava acontecendo, né? E a cabine tremendo e o pessoal pulando e... Nossa, cara, era uma zona, meu. Era zoeira, era tudo, né? Demais, cara, demais. E tipo assim, o legal ali também do Turbo, que eu percebia, quando eu tava voltando do 3.6, né, do almoço, às vezes vocês falavam, né, atenção, não pode ficar na grade, né, desça da grade. Aí a pessoa ficava procurando, né, cara, onde tá esse cara, mano, onde que ele tá falando? Eu acho que pelo fato da cabine ficar no alto, né, diferente dos outros, né, a pessoa ficava procurando, poxa, onde ele tá, mano? Eles não se localizavam, né, demoravam um tempo pra ver onde que era. Sim. E a gente via tudo lá de cima, né, cara, tudo, sim. Absolutamente tudo. Ali já quem pulava... Dá pra ver quem pulava, dá pra ver os encarregados, tava chegando. Tudo, dá pra ver tudo, cara, tudo. Eu acho que Então o pessoal às vezes pulava e achava que, né, cara, ninguém me viu. Uhum. Mas lá de cima a gente via, né? Aí é o que o Fabiano falou, né? Que ele participou. Aí chegava na catraca, você só abriu o portão ali, ó, pode sair. Aí o cara ficava sem saber, né? Mas por que eu vou sair, né? Mas ele já sabia que ele pulou, né? Então... O cara pensava assim, caramba, como é que ele me viu, mano? Como é que ele viu, cara? Mano, eu pensando que eu tava me dando bem aqui. Eles achavam isso mesmo, né? Mas... Cara, aí ficava 1 hora na fila e chegava lá, ó, pode sair, por favor. Mas por que pode sair, por favor? Nossa, mano. E eram as coisas engraçadas que aconteciam ali no Play Center, né? Por exemplo, no Boomerang, cara, acontecia muito isso. Às vezes lá, porque tinha a norma, né? Que não podia ir de boné e de óculos, né? A gente falava lá, e o cara chegava depois de 4, 5 horas de fila, naqueles tempos que o parque tava lotado, lembra? Aí você chegava no moleque, você chegava no moleque assim, falava pra ele assim, então, deixa o boné aqui do lado aqui. Falava 2 vezes. Não, eu vou com o boné. E abaixava a trava assim, ó. Mano, aí na terceira vez eu falava pro Paulo assim, Paulo, sobe aí, apertava o pedal, subiu a trava, pode sair. O moleque levantava e saía, cara. Cara, era uma idiotice, né, cara? Era só deixar o boné ali, né? No cantinho. Deixa o boné. Sem problema nenhum. Ninguém quer ver se você tá bonito, se tá cabelo zoado, né? Não vai se divertir. Nossa, cada coisa que acontece que você não entende, né? Só o ser humano mesmo pra... E ali no Turbo Drop, né? Igual a gente tava comentando com o Fabiano, era uma pressão, né? Tipo o André falou lá, é uma bomboneira, né? Cara, quando vocês comentaram nisso, eu concordei, assim, porque realmente ali era difícil, cara, porque tudo em cima de você e tal, e às vezes saía umas confusão ali, e você via, e nossa, era terrível, cara. Eu acho que é por isso que ninguém queria trabalhar muito ali, sabe, porque a fila ficava muito em cima de você ali, né? Tá falando com um que não tinha muita vontade, não. Eu admirava a cabine e tudo mais, trabalhar ali na plataforma não... Ali você ficava muito vulnerável, né? Qualquer coisinha, você tava ali no meio da muvuca ali, cara. Mas eu gostava, cara, eu adorava ali. Porque acostuma também, né? Já vai passando o tempo, né? Acostuma. Cara, você já vai acostumando. E queira ou não, as pessoas que estão ali, quando você trabalha num equipamento mais que nem Boomerang, Turbo, Sky, os visitantes eles olham você com outros olhos, né? É verdade. Queira ou não, você tem um pouco mais de respeito, assim, porque na cabeça dos visitantes, o que eles acham? Pois, se esses caras estão trabalhando nesse brinquedo, é porque eles são, né? Sim. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que é questão de postura, de treinamento. Você tem oportunidade para treinar, você vai lá e treina, sabe? Mas na cabeça do visitante que não conhece, sabe? Né? Isso, pensa dessa forma, né? É verdade. E ali no Boomerang tinha um ponto de... A situação que a gente passava assim um pouquinho tipo do Turbo era quando tava na catraca, né? Que ali, na hora de passar a catraca, você tinha que descer quando a fila era na frente ali, né? A galera ficava olhando você da ponta do pé até na ponta do seu cabelo, né? Entendeu? Olha lá, o cara lá, vai descer, o que ele vai fazer? Será? Vamos ver. Aí ficava olhando, aí passar a catraca. Aí quando ia lá um Biriba da vida, lembra do Biriba? O Biriba me pegava pra Cristo. Ele chegava, eu na metade da passarela ali, ali é a passarela na plataforma ali.
Aí já começava, atenção, filho! Aí começava, dê parabéns pro amiguinho que tá fazendo aniversário. Falei, filho da mãe, mano. Nossa. Aí todo mundo, parabéns, né? Era da hora, né? Aí dá vergonha, né? É, mano. O negócio, mano, teve um dia que eu fiquei uma hora os caras dando parabéns pra mim. Eu falei, não sou eu não, faz zoeira. Mano, era engraçado. E lá no Turbo, você tem outra situação também que eu até comento muito com o pessoal aqui, que é a da estatura, né, das crianças. Por exemplo, ali no Turbo, quando você tirava alguém que não podia, sempre o povo tudo olhando, né? Você tinha que tomar muito cuidado com isso, porque se você deixar passar um que não tinha altura, o outro tá olhando ali, né? E dá problema. É assim mesmo. Dá problema. E muito. Caraca, mano. E muito, cara. E quem que era o mais calmo? Não, que nem eu pra evitar isso daí, eu colocava a mão, sabe? Em cima da cabeça da criança, tipo assim, tá aqui, não deu. Não deu. Então, pra evitar problema, né? Porque isso aí dá problema mesmo. Pra ela não ficar na ponta do pé, né? Eles levantavam, tinha uns espertinhos que vinha, né? Lembra? Levantava na ponta do pé. Só que você já, macaco velho, né? Você já trabalhava muito tempo ali, então você já sabia, né? Já, com certeza. E quem que era o mais calmo? Quem que era o mais calmo da sua equipe lá, que você lembra? O mais tranquilão? Tirando o Ademir, mas do Turbo ali. Mais tranquilo? É. Puta, cara, eu acho que era eu, viu, meu? Sério? Não queria falar não, cara, porque... Como eu fazia a abertura do parque, né? Porque eu fazia faculdade à noite, então eu entrava na abertura, né? E quando era na hora do almoço, nossa, cara, teve dia que eu quase não almocei, porque os caras faziam almoço 1h30, sabe? Os caras eram terríveis, eu sofria muito ali, cara. Muito. Nossa, mano. Demais, eu sofria ali com os caras, viu, mano? Sacanagem, né? Demais. Uma hora e meia, acho que os caras almoçavam, depois eles iam lá pro telefone, lá pro orelhão, lá, ligar pra... Teve um dia que eu cheguei pra almoçar lá atrasado, né? Já tava fechado o restaurante. Aí eu pedi acho que pro Sandro, pro Edelson, não sei. Aí eles teve que ir lá pedir pra me almoçar, porque senão eu não ia almoçar, cara. Nossa. Porque os caras fazem não sei quantas horas de almoço lá, né? E aí sempre os últimos se lascam, né? Verdade. Aí era ruim mesmo. E também tinha essa situação aí quando acontecia fim de semana, parque lotado, gente de folga. Lembra disso? Aí faltava. Teve um final de semana lá no Turbo que eu fiquei o dia inteiro na cabine, cara, porque não tinha operador pra me revisar comigo. Sábado e domingo, o dia inteiro sentado lá em cima. Aí nessa época o Daniel, né, ele tava treinando lá também, ficou lá embaixo, e o Santana. Eu fiquei o dia inteiro, Nilson, sentado lá em cima, o dia inteiro, sábado e domingo. Eu não aguentava mais, cara, olhar pra criança. Fiquei em comando lá. Aí chegou na hora de ir embora, aí você teve um lugar no trem, você falou, não, vou em pé mesmo. Aí pra mim ir no banheiro, cara, sabe, a gente fingia que o equipamento tinha quebrado. Sabe? Nossa. Já vai ficar parado alguns minutos e tal. Aí o pessoal achava que tinha quebrado pra mim ir no banheiro, porque eu não conseguia ir no banheiro. Não tinha operador no parque. Olha só. Tá vendo, galera? A galera que tá ouvindo aí, ó. Os operadores também tinham uns momentos tensos lá, né? Lá no parque. Não era só alegria, não. Ixi, teve uma rave também, lembra que o PC começou a fazer umas raves à noite e tal? Sim. E eu trabalhei numa dessas raves aí à noite, lá no Turbodrop, cara, você imagina, foi outro inferno. Meu Deus. E eu passei ali também, meu. Deus me livre, sai fora, meu. Então, teve um dia que eu lembro até hoje isso aí, cara. Acho que foi o pior que eu passei lá. Eu tava dando o quê? Quase 4 horas da tarde, mano. E o Sandro passando na área, assim, ó, lá na área 1 lá. Eu chamando ele, falei, Sandro, mano, alguém pra me render aqui, mano. Eu tô ficando já zonzo, mano. Calma, Alminho, calma, vou procurar. E nada, ele passava lá longe, assim, ó. Eu só vi ele passando com aquele rádio na cintura lá. Eu falei, filho da mãe, mano. Sandro, cadê? Depois logo aparece um pra render. Quando vem aquela pessoa pra render, parece que é água no deserto, assim, né? Que você vê. Cara, tinha final de semana ali que era difícil trabalhar ali, viu? Era complicado. Mas na época da noite. Mas era gostoso, né? Ah, sim, hoje a gente lembra e dá risada, né, cara, das situações, né, meu?
porque passava. Era. E o. Você chegou a entregar 18 também, o lanche? Ou não? Você nunca entregou? Cara, nunca entreguei. Ah, Nunca. é porque. Eu Né, nunca saí. era legal quando o parque tava lotado, mano, pra você entregar, né? Porque eu já cheguei a entregar parque lotado. Aí eu falava pro outro menino que tava assim junto, falei assim, ó, vamos bem devagar com esse carrinho aí, pra não bater nas pessoas. Aí a gente vai enrolando, né? Até chegar a hora de ir embora, entendeu? Mano. Era muito- Porque no mínimo ali eram uns 30 minutos, né? Pra você É. entregar em todas as áreas ali, né? Sim, Demorava, né? Pra entregar. Ainda mais se o parque tivesse lotado, né, mano? Tinha que ficar desviando as É, pessoas, dando informação. Era demorado. É muito bacana mesmo. Você lembra de uma menina, não sei se era da sua época, trabalhou no Turbodrop, ela ficou pouco tempo, meu. O nome dela é Kathleen. Você lembra dessa menina? Será que ela não entrou depois que eu saí, cara? Porque acho que eu não lembro, porque eu só trabalhei com homem lá. Ah, tá. Se eu não, No período que eu fiquei, eu não no lembro. período que eu fiquei só foi homem. Ah, tá. Eu não lembro se nessa época aí, era a época que tava lá no. Que ia bastante as meninas lá no Kamikaze. Era a Elaine Mel e a Joyce. Não sei se foi nessa época aí que ela tava, entendeu? Aí elas iam lá, né, no Turbo, mas elas ficavam no Kamikaze e a Elaine ficava lá na área infantil. Aí ela. Nessa época, eu me lembro vagarosamente dessa menina. Ela ficou pouco tempo lá. Ela ficava no Turbo. Ah, eu lembro de umas meninas que iam fazer o teste lá, que todo dia a gente chegava lá, elas iam lá pedir pra fazer o teste. Ah. Provavelmente deve estar aí, Jô. Ah, sim. Umas meninas aqui pediam, né? É verdade. E o Turbodrop, assim, o que a parte que não era muito boa de trabalhar nele ali? Que você falava assim, pô, sempre tem um defeitinho, né, o brinquedo. O que você não gostava de trabalhar nele, assim? Que eu não gostava, cara, eu acho que era a descarga lá, né, do sistema pneumático dele, né, que fazia um barulho ensurdecedor, né? Quando ele dava aquela... Acho que abria Imagina. as válvulas. Imagina você. Terrível. Mano, imagina você sem o protetor. Imagina. Não, cara, ali não dá pra trabalhar sem protetor, não. Ali sem chance. Mano. Não dava. É. E o Bruno trabalhava, cara. Nossa, o Bruno é doido, né, mano? Eu não sei como ele não ficou com sequela ali, cara, porque ele trabalhava, ele não usava, não. Caraca, meu. Putz, teve uma vez só que eu trabalhei sem, foi no bumerangue. Eu esqueci, mano. Esqueci em casa, mano. Cara, a hora que o bumerangue passava ali na plataforma. Mano. Aí eu cheguei a pedir pros caras, né, pra pegar outro no almoxarifado, mas não tava tendo na época. Tinha que pedir requisição, sei lá. Burocracia, né? Era complicado. Ali era, aquele almoxarifado ali era tenso pegar as coisas ali, hein? Nossa, cara, quando eu entrei, os caras me deram uma bota, o sapato usado. Sério, mano? Coisa mais feia do mundo. Foi, pô. Coisa mais feia do mundo. Caraca. Aí eu peguei. Aí no dia seguinte eu fui lá, conversei com o cara lá, um branquinho que era o chefe lá, né? Do almoxarifado lá, um baixinho. Sei. A moça que os caras me deram aqui e tal. Daí você foi lá, ele achou uma bota novinha lá. Aí, tá vendo? Aí me deu. Eu falei, não, tá aqui, ó. Tá vendo? Pô, vê que já não dá nova, né? Tinha tanta coisa lá, né? Lembra, cara, o estoque que os caras tinham ali, mano? Meu. Pô, teve um dia que eu fiquei esperando uma jaqueta nova, uma blusa nova ali. Eu falei, caramba, mano, eu cheguei lá, uma porrada de blusa dentro do plástico, mano. Olha, novinho. Eu falei, porra. Pô, os caras ficam guardando ali, sei lá por que guarda, né, meu? E o Hermes, você hoje, a pergunta que eu fiz ontem até pro Aguinaldo, né? A gente tá tocando nesse assunto aí, devido também, né, que tá chegando o dia 29, né? Que é uma data assim chata, né? Porque faz 10 anos que o parque fechou, né? 10 anos agora, dia 29 de julho, né? E, por exemplo, se o parque voltasse, cara, hoje, lógico que você tá na sua área, tudo, trabalhando, tudo. Mas assim, se voltasse, você gostaria de trabalhar ainda num equipamento desse ou já passou? Não, cara, eu vou te falar, esse tempo atrás eu sonhei que eu estava operando o Turbodrop. Eu sonhei, cara, que eu estava operando ele. Então eu acho que eu voltaria sim, cara, porque a experiência que eu tive lá foi ótima. Tá vendo? Só tenho boas lembranças de lá, então acho que eu voltaria sim, com certeza. Então, é aquela coisa. Até mencionei na do Aguinaldo, a galera já vai ter escutado já, vai ser antes dessa daqui, que, por exemplo, já pensou que bacana o Play Center voltar
E eles faziam tipo uma homenagem para os operadores antigos, né? Pra galera da antiga, pra gente ficar pelo menos uma semana, né? E depois colocam a galera nova, entendeu? Pra trabalhar. Pensa, mano, ó, que da hora que seria. Nossa, já pensou? Mano, Caramba, isso é muito top, mano. Mas é aquela Nossa, coisa. ia ser muito show, cara, poder voltar ali. Eu, particularmente, que eu amava o Turbo, né? Não tem, eu sou suspeito pra falar, mas eu sentar naquele banco ali de novo, sabe? Nossa, é um sonho. Nossa. E você tava naquela. Eu perguntei pro Fabiano isso, você tava naquela época lá que aquele cabo deu um problema no turbo lá? Ou não? Na equipe? Não. Eu ouvi dizer mesmo, o pessoal comentando que quebrou o cabo, mas eu não tava lá não, tá certo. Foi antes, né? Ainda bem que não chegou a machucar ninguém, né? Foi uma coisa assim. Não. isolada. Graças a Deus, o pessoal comentando lá que não aconteceu nada de grave, assim, né? Sim, Só sim. o cabo que estourou mesmo. Então, aquela coisa, né, que eu até falo, cara, não é assim, o Play Center da época que ele iniciou, até assim, mais ou menos na época que a gente saiu ali, cara, não teve muitas situações assim de acidente, né? Teve incidente, né? Coisa assim, apertou a trava em alguém, né? Coisinha pouca, assim. Aí depois, né, aí começou a aparecer umas coisas aí meio diferentes, né? Teve do Double Shock, né? Que tava ali Do perto da Double Marginal. Shock, foi. Ali já começou a ficar meio complicado, né? Ali foi complicado porque não sei o que aconteceu ali, cara. Porque eu já trabalhei nele, aquela trava pesada, né? Ela trava mesmo ali. E eu não sei como é que aquele menino, aquele pessoal caiu do Double. Não sei, cara, qual foi a falha, né? Mas... É a mesma coisa, a mesma relação eu me pergunto até hoje do acidente que teve lá no Hop Harry com a Torre Eiffel, né? Isso, nossa. Como que aquela trava abriu com o brinquedo funcionando? Porque eu lembro do funcionamento do turbo, a trava não abre, cara. Não abre aquela trava. Depois que ele começou a subir, não abre. Não tem como. Né? Eu fico me perguntando, cara, até hoje, como que aconteceu ali pra aquela trava ter aberto, né? Mas sei olha lá, só. mano. Umas coisas estranhas, né? Mas olha só, ali foi o seguinte, na época eu pesquisei bastante, o que acontece? A menina, a oriental, né, que faleceu ali, parece assim, ali teve um erro foi um erro operacional mesmo, sabe o que aconteceu, Herves? Não foi que a trava abriu, é que assim, eles estavam com uma trava isolada, ali não podia sentar ninguém, só que a menina, ela sentou, e o cara da plataforma, até que eu entendi, né, posso estar errado, o cara da plataforma não percebeu que ela sentou na trava que não era pra sentar lá, a trava estava quebrada. Tinha que ter um isolamento. Lembra que no Play Center a gente isolava? Lembra? Era. Aquelas fitas, né? No Boomerang era assim, quando quebrava a trava, aquelas duas ali tá isolada. Você colocava a fita e ninguém podia sentar ali, entendeu? Ela sentou nessa trava. Quando subiu o equipamento, aí, cara, é engraçado porque lá no Torre Eiffel tem um número, né? Tinha um número, lembra? Dos carros? Tem, sim. Então, aí não sei, cara, o que aconteceu é que ela sentou lá e acabou caindo, né? Agora, falando um pouco dessa parte chata do acidente, teve um que aconteceu em abril, não sei se você ficou sabendo, lá em Orlando, que o menino caiu também, da torre do brinquedo, é uma torre lá, igual do Beto Carreiro. Teve isso também. Esse eu não fiquei sabendo, não. Então, essa daí a trava abriu. A trava abriu, aí eu não sei o que foi que deu. Eu não sei o que foi que deu lá, né, na investigação, mas na hora que ele deu aquela freada, aí jogou ele assim, né, pra frente. Mas o turbo, cara, era muito seguro. Não é porque a gente trabalhou lá não, mas na boa, ali era muito seguro, né, Herves? Seguro demais. Não, eu lembro, que eu acompanhava aí, como eu fazia a abertura, né, então não tinha ninguém no parque, né, praticamente era eu e o pessoal da manutenção só, né. Então eu via quase que todo dia o mecânico responsável do turbo fazer a manutenção lá, né? Quase todo dia eu via, conversava muito com ele, ele me explicava as coisas, sabe? Então, assim, eu nunca tive medo, assim, do turbo falhar, de alguma coisa desse tipo acontecer, assim, porque eu via ali, né, diariamente, o cuidado que eles tinham ali, né? Sim. No turbo, principalmente no turbo, né? Então... até o Fabiano mencionou lá do cinto, né, que na pesagem, ali a pessoa poderia até, desapercebida, não travar o cinto, mas a trava mesmo, ela fechava, né? Era o cinto que não... Fechava, que tinha um cinto, né? A trava era fechada. Então, mas aí o comando lá dependia da habilitação, né? Pra subir.
Tá aí a É. responsabilidade. Mas a galera top que trabalhou ali também, né? E assim, aí depois de uns tempos ele mudou, né? Pintaram ele, né? Agora no final, né? Ele ficou diferente, né? Não era igual antes. Que ele descia forte, É, assim, acho que entendeu? ele ficou de vermelho, né? Se não me engano, Isso, laranja, não sei, né? laranja. Pintaram ele. É. Turma, inventaram moda com ele ali, né? Eles tiraram ele do lugar que ele tava, né? Porque teve que entregar a área. Aí ele foi lá pra perto, lá onde era a quadra, lembra? A quadra lá? Que a gente passava. Lembro. Aí foi pra lá, perto daquela quadra? Sim, sim. Aí o Aguinaldo, ele até compartilhou comigo. Eu vou até colocar no grupo qualquer dia aí. Ele pegou acho que no site da prefeitura, não sei onde que ele foi que pegou. Ele pegou a imagem de satélite de 2004. E até aparece assim o... 2004 não, cara. Não, eu tô falando besteira. Eu vi uma foto esses dias aí que pegaram no Google, que as fundações do turbo ainda estão lá. Tá aparecendo ainda lá onde era a quadra ali, né? Tá aquela marcada assim. E esse aí que eu falei antes, eu me confundi. Esse daí foi da época de 2004, quando tinha o Crazy Dance lá do Aimeia. E também da outra área ele pegou. Então aparece do alto assim, ó, 2003, 2000 e 2004. Muito legal. Mas Nossa, que legal. Então, é aquela coisa, né, meu? O turbo ele ficou ali, né, porque infelizmente começou a ter aqueles problemas, né, cara, de entregar a área, né? Aí já começou a demitir um monte de gente. Aí já tava caminhando pro final. Na verdade, depois que eu saí, eu nunca mais voltei. Acho que ele funcionou mais uns 2, 3 anos, né? Se não me engano, depois que a gente saiu ali, né? Não. O Play Center ficou até 2012. Funcionou mais então. Mais 7 anos, né? É isso? 7 anos. Eu não voltei mais, cara. Depois que eu saí de lá, eu também não. Achei, só acompanhei o fechamento pela televisão. Sim. Então, eu fui brincar, falar que eu fui brincar em 2007 ou 2008, né? Aí, mas eu tava meio assim, não queria ver certas pessoas lá, mas aí eu fui lá brincar e depois disso eu não voltei mais. Eu até queria ter ido no último dia, né, em 2012, mas eu acompanhei pela TV também, né? Igual vocês. Uma pena. Mas você acha que volta ainda? O que você acha, sua opinião? Você acha que volta? Você acha que o Play Center volta ainda a ser um parque daquele tamanho ou vai ficar só no Aricanduva mesmo, no Play Center? Cara, eu acho que não volta mais não, acho que por questão financeira, né, de retorno, porque eu acho que não dá mais retorno, né, parque daquele tamanho ali. Que nem a gente vê o Hop Harry mesmo ali, a dificuldade que passa, né, pra manter um parque daquele tamanho ali. Então eu acho que hoje é mais viável, acho que um parque mais enxuto ali, mais pra criança, né, como é hoje, né. Que eu acho, né? Então, sim, a alta do dólar também, né? E tem aquela situação das peças, né? Eu lembro do Turbo, quando o Turbo quebrava, ficava 1, 2 meses parado, porque era um brinquedo americano, se não me engano, né? Sim. Então, as peças vinham de lá, vinha de navio, eu lembro que era, nossa, você tá doido, imagine hoje. Imagina, né? O valor, né? O valor hoje. Eu vi vocês comentando que ele tá desmontado lá em um lugar lá, né? Isso. Que pecado, né? O André falou que viu essa matéria aí, não sei se foi foto, não sei que ele viu, que tá abandonado, cara. O Turbo Drop tá jogado. Nossa, que judiação. Você vê? É de cortar o coração, meu. Nossa. Você vê como é que é. E assim, uns tiveram destinos, né? Por exemplo, o Boomerang, aquele Boomerang lá tá lá na Costa Rica, né? Tá funcionando lá na Costa Rica. O Looping Star... Ele estava na praia, né? A última vez que viram ele. Agora não sei se foi lá pro Rio, no Rock in Rio, não sei. Está no Rio de Janeiro. O Splash vai funcionar aqui perto de casa, aqui, né? Aqui no Animale ali, que tá fazendo aquele parque ali, vai ter o Splash do Play Center, né? Não sei se você sabe, né? Então, aí... Não tô... Então, tem um parque que vai surgir aqui no 39 da Raposo Tavares. É o Animalia. Eu vi esse parque aí mesmo. Eu ouvi dizer desse parque. Metade parque, metade zoológico. A gente menciona ele aqui no podcast porque ele tem coisas do Play Center, né? Que era do parque, que é o Splash. O Splash dele era do parque. Sim. Aí tem outros brinquedos aí que foram acho que pra Ferro Velho, né? Daquela época lá, entre do Turbo. Mas... que pena, judiação. Mas fez tanta gente feliz, hein?
Ixi, você tá doido. E você tem passado em frente ao Play Center ali agora? Eu passei uns 2 meses atrás, mais ou menos, e bate uma tristeza, né? Porque o que a gente vê ali é um prédio todo espelhado lá no lugar, né? Onde era o parque, né? É um prédio Aí ali. dá uma... E a outra parte todo cheio de árvore, né? Tudo abandonado, sabe? Do outro lado ali, do lado da Marquês ali, eu nunca mais andei ali, né? Pra me ver como que tá e tal, né? Então eu só conheço do lado da Marginal, onde tem um prédio espelhado ali e tal, né? Dá uma tristeza, né? Ixi, dá assim, nossa. E agora, fala pra você, o que você acha que resistiu ao tempo ali? Sabe o que resistiu? A única coisa que tá lá ainda é o ambulatório, cara. Você acredita? Que tá de pé. O ambulatório tá lá. Caramba! Até o último dia que eu fui lá, né? Ele tava lá, né? O ambulatório. Porque assim, ali onde era o estacionamento, fizeram um colégio. É um colégio israelense. Sim. Aí tem aquele terreno ali, depois do ambulatório tem o terreno vazio, daí tem as torres que fizeram, né? Na área onde ficava o turbo. Então, 2 prédios lá. E tem aquele da frente, que tá onde era o bumerangue, o espelhado que você falou. E a parte de trás lá tá abandonada ainda, a área do loop ainda tá abandonada, entendeu? E aquela parte dos vestiários, teve uma vez aí que um visitante entrou, ele filmou, colocou no YouTube, ele foi até ali onde era o vestiário, onde tinha a farmacinha, lembra aquela farmácia? Que a gente pegava os remédios? Sim. Ele foi até ali, mano, aí eu olhei assim, eu falei, olha, mano, eu sei onde esse cara tá, mano. Aí ele virou assim a câmera, PC lá, mostrou. Nossa, muita nostalgia, cara. Putz. Dá. A gente vê uma cena assim, né? A gente vê todo mundo ali, né? Sentado, conversando, antes de entrar, né? Dando risada, dá uma saudade. Demais, mano. E assim, igual você falou, sonhou com o Turbo? E quantas vezes, cara, que eu sonhei com o bumerangue? Porque assim, foi o que eu mais trabalhei, né? Fiquei 3 anos lá. Entendeu? E, mano, sonhei com o bumerangue direto sonhei com o bumerangue, cara. Sei lá, na operação, com a galera, tudo, bicho. Eu lembro, muita saudade do Gilson. Lembra do Gilson que faleceu? O Gilson infelizmente nos deixou, e também agora recentemente, não sei se você tá sabendo, o Márcio Linhares. Foi, eu lembro. Eu gostava muito com o Gilson, porque o Gilson ele fazia abertura comigo também de vez em quando, né? Sim. Então a gente entrava junto, eu tomava café aí junto. Mano, sabe? O Márcio, eu conversava muito com o Márcio também. Uma pena, cara, uma judiação, né? Gente boa demais. O Gilson, eu cheguei a trabalhar com ele no Bumerangue há muito tempo, aí quando eu saí em 2005... Aí, tipo, eu voltei lá um dia lá, né, na PC ali, eu vi ele um dia, foi a última vez que eu vi ele bom, né, depois ele já não tava bem mais, aí eu fui visitar ele no hospital, né, foi a última vez, entendeu? Fui até com o Márcio, olha como é que é as coisas, eu e o Márcio foi visitar ele, sabe? Como que é, né? Mas é aquela coisa, né, a gente guarda a lembrança aí boa, né, deles, né. Só lembranças boas, cara, graças a Deus. Sim. E pra finalizar, o que você levou pra vida assim do Play Center? O que o Play Center ensinou ajudou você na vida, assim? O que você levou do parque? Cara, eu acho que assim, ali a gente tinha muita responsabilidade com as pessoas, né? Que iam brincar ali, né? Porque as pessoas estavam brincando, a gente estava trabalhando. Então um erro que a gente cometia ali poderia ocasionar um acidente, né? É verdade. E um outro ponto também que eu acho, pra mim, né? Pra minha vida pessoal, assim, é a relação com as pessoas, né? Sim. Porque todo dia, praticamente, eram pessoas diferentes, né? É verdade. E a gente se relacionava ali e tal. Então eu acho que esses 2 pontos, pra mim, assim, eu acho que ficou marcado, sabe? Bacana. É isso aí, galera. Então esse aí foi o Hércules aqui com a gente hoje. Hércules, agradeço de coração sua participação, tá bom? Muito obrigado aí por participar do podcast. E eu que agradeço vocês aí, Nilson. Muito obrigado aí pela lembrança e estou à disposição. Beleza. É isso aí, galera. Então, lembrando aí que agora no finalzinho do mês, 10 anos sem o Play Center, mas tem um podcast pra matar a saudade aí. Então, falou então, Hermes. Boa tarde, ótimo dia pra você. Falou, boa tarde pra você também. Até mais. Falou, valeu, galera. Play Center, viva essa emoção.